Tem a palavra o deputado Evandro Gussi, corregedor da Câmara dos Deputados. Boa tarde a todos. É uma honra enorme poder estar nesse momento num evento tão importante, nesse seminário internacional que trata sobre governança e para que pensemos assim o Brasil estrategicamente. Eu queria colocar alguns pensamentos assim base. O primeiro deles é que hoje, quando nós falamos em política, usa-se não por acaso a expressão engenharia política, engenharia institucional ou até mesmo arquitetura institucional. Por que essas expressões engenharia política, engenharia constitucional, engenharia institucional foram sendo absorvidas pelo dicionário da ciência política, da ciência da administração pública e assim por diante? Porque se percebeu que o sucesso de um país, se percebeu que o fato de uma nação fracassar ou ela prosperar depende de determinadas circunstâncias. E é justamente por isso que é um prazer enorme estar aqui ao lado do Martin Heiser, que é o representante do Banco Mundial para o Brasil, e também do Leonardo Rodrigues Albernaz, do Tribunal de Contas da União. Eu queria inaugurar esse painel justamente pensando sobre esse ponto. Quando nós nos referimos à arquitetura institucional, isso significa o seguinte: se tem basicamente, especialmente a partir da segunda metade do século XX, a percepção clara de que o sucesso ou fracasso de uma nação depende de um mínimo quadro institucional, como se fossem os pilares de um determinado prédio. É óbvio que na política, na administração, sempre fica um espaço reservado também para as idiosincrasias nacionais, para aquilo que é próprio da história, da sociologia, para aquilo que é próprio de um povo, do seu jeito de ser e assim por diante. Mas, para além dessas questões idiosincráticas, ou seja, pontuais, locais, como são mais chamadas hoje, culturais, existem alguns standards, existem alguns princípios da organização institucional que são comuns em todos os países que funcionam bem, como são comuns negativamente em todos os países que funcionam mal. E não é à toa que a expressão arquitetura ou engenharia institucional tem sido amplamente aplicada, porque isso também acontece na tradicional engenharia e na tradicional arquitetura. Nós sempre falamos de uma arquitetura ocidental, de uma arquitetura mourística, nós falamos de arquitetura sob o ponto de vista sociológico, correto? A gente fala que tem traços, estilos arquitetônicos, mas todos os diferentes estilos arquitetônicos respeitam as leis da física que regem os processos de construção. Agora, óbvio que nos acabamentos, na estética e assim por diante, que não é um fator menor, um fator importante, estuda-se isso, gasta-se a vida para isso, aqueles a que a esses temas se dedicam. Mas, o que eu quero dizer? Então, existem traços, sim, da cultura, da sociologia, da história do país, mas existem outros traços que são fundamentais e sem os quais não se consegue um processo de sucesso, de governança, sucesso estratégico e democrático de um país. Feito esse registro, eu vou para um segundo ponto fundamental que, para nós no Brasil, é hoje um dos maiores problemas que nós devemos enfrentar. Nós vivemos sob a égide do que eu chamo de um culturalismo irracional.
Quando nós olhamos para os problemas do Brasil, quer sejam eles da corrupção, da malversação de recursos públicos, da falta de gestão, falta de planejamento ou outras circunstâncias, a resposta clássica, e que me parece, com todo respeito, a mais equivocada, a mais obtusa possível é: isso é cultural. Eu diria que é a aplicação da chamada síndrome de Gabriela, que hoje é um termo, uma expressão corrente na psicologia, aplicado às nações. Ou seja, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Isso, em primeiro lugar, demonstra uma ignorância sobre a autêntica historiografia brasileira, né? O Brasil foi fruto de um grande projeto de engenharia institucional. Prova disso é um país continental, com mais de 8.500.000 quilômetros quadrados, que fala uma só língua, em que ninguém se sente menos brasileiro em qualquer dos rincões do país. Ninguém se sente menos brasileiro, quer seja no sul, no nordeste, no norte e assim por diante, ao mesmo tempo com uma preservação de pluralidade local, que é raro no mundo inteiro. Ao lado disso, por mais que tenhamos ventos que digam o contrário, a capacidade de integração social e pessoal que o Brasil experimenta é talvez um feito único no mundo, fruto do grande processo de miscigenação racial do qual nasceu a nossa nacionalidade. Nós somos fruto de um processo de miscigenação racial, o maior que a história já conheceu. Até uma coisa interessante, a gente olha para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e muitos acham que o Jardim Botânico do Rio de Janeiro era um jardim de deleite, de passeio para a família real quando chega ao Brasil. O Jardim Botânico nunca foi isso. O Jardim Botânico também foi conhecido como Jardim da Aclimação, ou Jardim da Aclimatação, que foi uma tradição portuguesa de experimentar, de tropicalizar espécies botânicas e animais do mundo todo. Tanto que o coco da Bahia não é da Bahia, é polinésio. O café, que fez tanto sucesso no Brasil, é árabe. E assim, nós podíamos passar o resto da tarde aqui e entrar à noite falando de espécies botânicas que, digamos assim, foram adaptadas. O Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e o Parque da Aclimação, em São Paulo, foram as nossas primeiras Embrapas, ou seja, o germe da nossa Embrapa. Eu faço esse registro porque, mais do que a tropicalização de plantas e de animais, o que se experimentou no Brasil foi a grande tropicalização do gênero humano. Quando o passaporte brasileiro não tinha todos os requisitos de segurança que possui hoje, ele era o passaporte mais caro no mercado negro, porque você coloca qualquer foto num passaporte brasileiro e essa foto passa. Você põe um chinês, alguém com aspecto chinês no passaporte brasileiro, está bem. Põe negro, põe um ruivo, põe uma loira de olhos claros, todos podem ser brasileiros. Imagino que no país do Dr. Martin Heiser isso seria um pouco mais difícil, imagino eu. Bom, então tratam a nossa cultura primeiro com uma imprecisão histórica, como se isso aqui fosse o pior dos projetos. Só nunca conseguem me explicar como esses dados, que hoje são talvez um dos mais relevantes em termos de posicionamento estratégico mundial, ou seja, um país que não tem problemas de secessão, um país que não tem problemas de separação geográfica, um país em que, com as dificuldades, porque aqui no mundo nós não podemos ter a pretensão de encontrar paraíso, mas enquanto judeus, árabes e cristãos se matam em determinados lugares, aqui eles tomam café juntos. E, em geral, vale muito mais o time de futebol para o qual eles torcem do que a religião que professam, e assim por diante. Eu sou paulista, posso dizer que isso não é por acaso, porque o fato do sujeito ser judeu, para mim, é até interessante, a gente fica até curioso para entender a cultura. Agora, o sujeito ser corintiano, por exemplo, é uma tragédia, assim, quase que irreparável. Tá? Bom, então, atribui à nossa cultura. Então, o primeiro ponto que eu disse é que hoje se fala em engenharia, arquitetura institucional, ou seja, que há determinados standards, há determinadas exigências de racionalidade, que com elas a política e a administração pública vai bem, sem elas ela vai mal. O segundo ponto, eu gostaria de repudiar
essa pecha, essa mácula que tendem a colocar na cultura. E quando eu faço isso, eu gosto sempre de usar 2 exemplos de fora do Brasil que mostram como as culturas, esse traço cultural, ele nos ajuda a explicar uma série de coisas, mas não contribui para a explicação sobre fracasso ou sobre sucesso de nações. E pego 2 países que hoje são grandes, dois grandes exemplos de sucesso institucional, dois grandes exemplos de sucesso social, de sucesso de governança e assim por diante, e que ambos são 2 países, 2 mundos e uma história só, porque um está no Ocidente, está na Europa, outro está na Ásia. Pego o exemplo da Alemanha, que hoje é considerada, se não a principal, uma das principais potências europeias e, por via de consequência, das potências mundiais, com desenhos institucionais os mais evoluídos possíveis. Não é o paraíso, eu sei que não, tem seus problemas, mas, sem dúvida, é um exemplo para a humanidade de como pode funcionar uma nação. Mas esse país não nasceu assim, não cresceu assim, não foi sempre assim. A Alemanha, no século XVIII, XIX, chegou a ser uma coxa de retalhos de 1876 reinos distintos, uma unificação dificílima e assim por diante. E não a Alemanha em si mesmo, porque hoje há uma comprovação bastante sistemática na historiografia da Segunda Guerra Mundial, de que não havia um consenso sobre o nazismo e o nazismo não foi um processo do povo alemão. Uma das técnicas nazistas, inclusive, era criar um grande raio de isolamento dos campos de concentração. Assim foi feito em Auschwitz, assim foi feito em Dachau. Ou seja, havia um grande raio de isolamento dos campos de concentração, o que impedia, em geral, que a maior parte da população soubesse o que de fato acontecia ali, além de uma intensa, mentirosa, mas eficaz indústria de propaganda. Prova disso é que os alemães trabalham como ninguém a chamada cura da memória, ou seja, mostrar o que de fato aconteceu para que isso não se repita. Então, aqui, sem nenhum tipo de polêmica, de polemização e de injustiça em relação ao povo alemão, mas na Alemanha, vamos dizer assim, nós vivemos possivelmente a principal tragédia humana e humanitária da história, que foi o nazismo. Como é que se explica que, e eu não estou falando que isso tenha acontecido há 2000 anos atrás e que por um grande processo de depuração histórico-antropológico tenham sido curados. Eu estou falando de algumas décadas atrás. Nós falamos muito de corrupção no Brasil, mas eu queria dizer para os senhores e para as senhoras que já houve na humanidade corrupção pior. Quem vai a Auschwitz percebe que lá estão ainda hoje 2 toneladas de cabelo humano. 2 toneladas de cabelo humano. Quando os soviéticos chegaram a Auschwitz, havia 7 toneladas porque os estoques estavam baixos. E não era simplesmente por razões sanitárias, porque não havia uma grande preocupação sanitária nos campos de concentração, mas é porque encontraram um aproveitamento econômico para o cabelo humano. Ele é uma fibra poderosa, duradoura e assim por diante. E o cabelo humano era vendido, usado como fibra, preenchimentos e uma série de coisas. Ou seja, a corrupção fazia roubar não dinheiro da população, mas partes do seu próprio corpo. Um segundo ponto que me chama a atenção em Auschwitz é que nós temos ainda milhares de malas lá guardadas. Porque quando alguém era identificado que ia para um campo de concentração, ele tinha um direito de levar a sua vida em uma mala de 35 quilos, 32, 35 quilos. A grande questão que chama a atenção é por que o sujeito precisa de uma mala em Auschwitz? Sendo que quando chega lá, a primeira coisa que se faz é tirar a mala dele, dar a ele um roupão, praticamente nada, e algumas poucas calorias até que ele morra de trabalho, de fome ou de doença. É porque se você fica sabendo que vai para um lugar, você não sabe qual é, para o qual o seu vizinho foi e não voltou e nem de lá vieram notícias. O que você faz com o seu dinheiro, com as suas joias,
com as obras de arte que são possíveis de serem levadas e assim por diante. Você põe na mala. E essa foi uma técnica que das quais os nazistas se utilizaram para a expropriação corrupta, degenerativa do gênero humano, para roubar com menos dificuldade. E isso tudo protagonizado pelo Estado. Ou seja, nós vivemos, quando termina a guerra em 45, nós temos na Alemanha os piores índices de desenvolvimento possíveis e imagináveis, em todos os aspectos. Nós saímos dos processos de corrupção humana mais graves que a história já conheceu. Mas algo acontece em que poucas décadas, aquele mesmo país, com aquele mesmo povo, com aquela mesma cultura, passa a protagonizar um caso de sucesso absoluto na política e que se reflete na vida das pessoas, com igualdade de renda, ou pelo menos muita proximidade, assim por diante. Não é diferente o caso da Coreia do Sul, por exemplo. A Coreia do Sul, na década de 50, invadida pelo comunismo, uma guerra civil que causa uma grande dizimação da sua população, também com índices de desenvolvimento humano subterrâneos, e algumas décadas depois é hoje um grande exemplo de sucesso político, um grande exemplo de sucesso em termos de nação. Esses dois países, embora dois mundos, mas uma história só, porque as culturas, tanto na Alemanha quanto na Coreia do Sul, foram ainda divididas ao meio. Nós tivemos Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Nós tivemos Coreia do Sul, Coreia do Norte. E por algum motivo, essa mesma cultura dividida, na Alemanha Ocidental nós temos um incremento na vida das pessoas, na qualidade da vida delas. Em poucas décadas, em 25 anos, a Alemanha Ocidental já era um exemplo de nação desenvolvida. Eu não estou falando de 2000 anos, de 200, 300, 500 anos, eu estou falando de menos de 3 décadas. A Coreia do Sul leva um pouquinho mais de tempo, país menor, mais dificuldades, assim por diante, mas rapidamente, e a mesma cultura, dividida aí por uma cerca, não por um muro, tem no sul altíssimos índices de desenvolvimento humano e no norte números rastejantes. Então me parece claro que a cultura não é um argumento suficiente para responder, para resolver essa pergunta: por que determinadas nações prosperam, por que outras fracassam? E aqui eu termino com o último ponto. O que nós de fato vemos nos países que funcionam e que neles é positivo, e o que nós vemos nos que não funcionam e neles é negativo, são os seus desenhos institucionais, a sua arquitetura institucional, o modo como eles organizam as funções do Estado e as alocam em determinados poderes. E aqui eu recorro ao que eu coloquei no início em relação à chamada arquitetura institucional. Ou seja, nós podemos mudar o estilo desse anfiteatro, poderíamos construir novas divisórias, rebaixar e assim por diante, mas nós não manteríamos esse anfiteatro em pé sem as suas brocas, que estão aqui dando sustentação. Certamente há uma viga baldrame que faz a cinta de todo esse anfiteatro, do prédio como um todo, colunas, vigas e assim por diante. Ou seja, há um mínimo que precisa acontecer. Agora, depois desse mínimo, a gente pode dar asas à imaginação arquitetônica, usar e abusar da estética. Não há nenhum país que funcione bem hoje no mundo que, por exemplo, não distingua. E aqui eu quero pegar 3 pontos só. Poderíamos avançar mais, mas o tempo não vai permitir. Eu não sei se tem alguém controlando o meu tempo, mas se não tiver, pediria que alguém me ajudasse nisso, porque a gente sempre se cansa menos de falar do que de ouvir, então precisa cuidar, né? Porque falar é sempre menos cansativo do que quem está ouvindo.
Mas existem alguns pontos, por exemplo, não há nenhum país que funcione bem hoje e que não distingua Estado, governo e administração. Todos os países que funcionam bem distinguem institucionalmente 3 grandes funções, que são a função de Estado, ou seja, a função de garantia da unidade nacional, da pacificação nacional, dos objetivos nacionais permanentes, de se pensar os valores do país e assim por diante. Ou seja, todos os países que funcionam têm um órgão próprio no qual está alocada essa função. Todo país que funciona tem um governo com algumas características peculiares, um governo que é fruto de uma maioria parlamentar, que é responsável perante ela, e os países que funcionam têm uma administração pública autônoma, imparcial, descolada do governo do dia, descolada dos aspectos partidários e assim por diante do dia. Ou seja, as funções distintas estão alocadas em órgãos distintos. É como se as funções fossem bolinhas que eu tivesse que colocar em recipientes. E eu posso colocá-las todas dentro de um mesmo recipiente, ou eu posso colocar cada função num recipiente distinto. Então, esse é um traço fundamental. E esse é um traço não só da política, é um traço da racionalidade prática, ou seja, qualquer projeto prático da vida humana depende dessa distinção. Dou um exemplo. Hoje, todas as empresas que funcionam bem possuem 3 níveis de governança. Em toda empresa que funciona bem, você tem um chairman, que é o responsável, em geral, por um conselho de administração, um órgão de última instância para a empresa, um órgão que pensa estrategicamente, que tenta identificar quais são as raízes daquele conglomerado empreendedor e qual é, portanto, a sua vocação. Nós temos um órgão sempre governativo, que é capitaneado por um CEO, ou seja, alguém que põe as metas, as prioridades do dia e que precisa ter o respaldo daqueles que são o dono do negócio, o dono do dinheiro. E toda empresa possui uma área de management, ou seja, de gestão, de aplicação concreta das decisões políticas daquela empresa. Todas. E isso é um fato que está, inclusive, é uma imposição tão grande da racionalidade prática aplicada ao mercado empreendedor, que até as empresas menores já estão cada vez mais aderindo a essa racionalidade institucional, né? Então, os países que funcionam assim, e funcionam, posso dizer com tranquilidade, por conta desse desenho institucional. Vejam, as grandes críticas que se fazem ao Brasil, todas elas justas. Olha, o Brasil não tem um planejamento para 50 anos. Sim, porque o Brasil não tem um órgão de 50 anos. Porque o órgão que era para ser esse órgão suprapartidário, supraideológico, comprometido com os objetivos nacionais permanentes, fundamentais, ele também é um órgão partidário, porque na presidência da República, e aqui independente de quem ocupe a cadeira naquele momento, eu tenho uma fusão da chefia de Estado com a chefia de governo. Chefia de Estado, que muitas vezes no Brasil nós achamos que é uma figura meramente, que é um órgão meramente figurativo, sem grande importância, porque nós não conhecemos bem o significado da chamada concórdia política, da chamada harmonia política. Um órgão que seja pacificador, um órgão que seja construtor do consenso nacional, que nos permita e que contribua para que a gente possa superar as divergências, que são naturais numa sociedade, mas que levadas às últimas consequências, causam um abismo social, causam uma ruptura do tecido social, algo diante do que nós estamos hoje no Brasil, com riscos seríssimos de ruptura do tecido social. Então é fundamental que haja um órgão.
Lógico, há países que, por questões sociológicas, não acho que seja o nosso caso, fazem esse órgão com monarquia. Mas há outros, como a Alemanha, a França, Portugal e assim por diante, fazem isso muito bem com a presidência da República eleita. Segundo, critica-se o fisiologismo no Brasil. Mas qual é a origem, a raiz do fisiologismo no Brasil? Porque aquele que é eleito chefe do governo é eleito por uma eleição distinta do parlamento. E como ele é eleito por uma eleição distinta do parlamento, ele precisa de maioria parlamentar. Nas democracias, desculpem, aqueles que não gostam disso, aqueles que não gostam de democracia, acho que a gente tem que respeitar, inclusive os que não gostam de democracia, mas ela se impõe entre nós, e nas democracias, aquele que governa só pode governar com o apoio dos cidadãos que são representados no parlamento. Então, para ter governo democrático, nós precisamos ter respaldo parlamentar. Acontece que quem é eleito chefe de governo no Brasil, e aqui repito, sem entrar na cor, na bandeira, qualquer um que seja eleito, ele não tem maioria parlamentar, ele não é fruto da maioria parlamentar, ele precisa conquistá-la. E nós temos visto tantas e tantas vezes a qual custo a maioria parlamentar tem sido conquistada. Como que o mundo já resolveu isso? O governo é fruto da maioria parlamentar, ele não precisa conquistá-la depois. Primeiro se constituem as maiorias parlamentares, e aí para isso eu tenho que ter sistemas eleitorais que produzam maiorias estáveis. Essa hoje é uma das principais características dos sistemas eleitorais mais racionais, ao lado de permitir uma melhor sincronia entre cidadãos e eleitos, uma capacidade melhor de escolha dos representantes, acompanhamento, fiscalização. Essa é uma primeira função dos bons sistemas eleitorais. A segunda função dos sistemas eleitorais é a produção de maiorias estáveis. Claro, todo mundo quer respeitar a minoria, mas a democracia, nessa instância, depende de maiorias estáveis e legítimas. Portanto, os países que funcionam melhor, funcionam também por conta disso. Porque primeiro você produz a maioria e o governo é um fruto dele. E detalhe, eu tenho a liberdade democrática nos dois sentidos. A democracia implica, onde ela funciona melhor, na escolha dos governantes, mas ela também implica a demissão a qualquer tempo do chefe de governo. Chefe de governo deve ser tratado como se retratam os funcionários nos filmes americanos, a vida em uma caixa. Já viram em filme americano, quando o sujeito assume um determinado posto, ele chega na mesa com uma caixinha e põe a caixinha, ali está a vida dele, e ele põe na gavetinha, nos escaninhos, a sua vida. E o dia que ele é demitido, ele sai com a caixinha e vai embora. Assim são tratados os governos, mundo afora, onde funcionam melhor. E por nós não termos isso, vivemos todas essas mazelas de ficarmos sempre entre decisões salomônicas, o que é o menos pior a fazer nesse momento. E um terceiro ponto é o seguinte: administração pública imparcial, técnica. Agora, nós temos um clamor, e há grandes programas no Brasil dizendo nós precisamos ter administração técnica, vamos, digamos assim, profissionalizar a administração pública brasileira. Agora eu pergunto o seguinte: se alguém pode nomear pessoas em cargos públicos, ele pode nomear pessoas boas, técnicas, competentes, ou ele pode nomear pessoas que não são tão boas, técnicas e competentes. Como é que, em geral, os bons desenhos institucionais responderam a esse problema? Nós não deixamos a pessoa nomear. Por isso não há nenhum país que funcione e que tenha à disposição dos órgãos executivos mais de 20 mil cargos, que são de livre nomeação. E vou ser sincero, eu conheço os ministérios, conheço pessoas, e há pessoas que são de livre nomeação e livre exoneração, que são de altíssima competência, que hoje sim, eu concordo, significaria uma grande perda para o serviço público, mas há também o contrário. E nesses pontos,
nós temos que fazer escolhas. E, em geral, o que se tem é o seguinte, de